Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Alan Rodrigues. É um lateral jovem, 22 anos, que atua no Rosário Central, e ele foi revelado pelo Cerro Porteño. Ele é um lateral lateral esquerdo muito ofensivo. Na temporada anterior a essa, onde ele estava no Cerro Porteño, ele havia feito 42 jogos, 10 assistências e 3 gols. Nessa temporada, que foi no começo do ano, onde o Rosário Central acabou contratando ele, ele fez 24 partidas, 5 assistências e 1 gol. Então, assim, basicamente foi quase a metade, né? E assim, ele foi titular nas duas temporadas dos dois times, basicamente mais de 88% da titularidade por jogo. Então, assim, se for ver, ele ficou praticamente o tempo todo nos jogos. E ele é muito bom, ele tem boa técnica. E quem estava pedindo ele, o Luxemburgo, né, gostou do atleta. Esperamos que o Corinthians acabe contratando esse jogador, porque ele me parece ser um baita de um lateral esquerdo. E é difícil, né? Faz tempo que o Corinthians não tem um lateral esquerdo bom, que seja bom na defesa, que cruze, né? Porque a gente coloca o Bidu ainda cruza, só que na defesa ele deixa muito a desejar. Vamos falar de Roger Guedes. Bom, Roger Guedes jogou muito, né, contra a Universidade, e aí foi coletiva e tal, depois do jogo, e enfim, aí ele comentou sobre, querendo ou não, as propostas que vieram da Arábia e tal, e ele falou que não chegou nada a ele, né, que simplesmente o negócio dele é ele não pensa em sair do Corinthians e que ele pensa em renovar. Só que calma, não é agora. Ele pensa em renovar mais para frente, porque o vínculo dele vai até 2025. Então, quando chegar o ano que vem, ele já é capaz de fazer uma proposta, né? E óbvio que se vier muito dinheiro, dificilmente ele ficaria, né? Mas aí também tem que ver o caráter de cada jogador, né? Tem jogadores e jogadores. Mas assim, ele para o Corinthians ele faria muita falta se de repente ele saísse, né? Esperamos que isso realmente não aconteça, que ele esteja falando realmente a verdade, né? Mas pelo menos ele tranquilizou a massa, né, corintiana. E tirando o Roger Guedes, o Rian, ele simplesmente foi o autor do jogo, autor do segundo gol, né? E deu aquela baita de uma confusão por ele ter tirado a camisa. Aí ele falou que ontem, né? Ele se diz arrependido, pediu desculpas pro elenco, dos atletas e tal. Disse que tá no Corinthians há 13 anos e que ele fez o primeiro gol dele pelo profissional. Então, assim, querendo ou não, é um garoto, né? E ele até agora mesmo ele falou que a ficha não caiu. E realmente, garoto com 80 mil pessoas, ele vai lá e faz o gol, tira a camisa, tem que extravasar mesmo, né? Mas assim, enfim. E aí ele agradeceu o elenco, né, por ter ajudado ele lá também, porque todo mundo queria pegar ele lá no jogo e tal. Só que aconteceu um problema. O Jorge Fossati, que é o técnico do Universidade, que é um babaca para não falar outra coisa, ele simplesmente ele comparou a comemoração dele com o ato do Sebastião Avelino, o preparador físico que veio aqui na arena e fez aquele ato racista e que está preso até agora, merecido, tomara que fique lá por um bom tempo. Então é assim, ele falou que os dois gestos basicamente foram iguais.
tipo assim, o que que a gente vai falar de uma coisa dessa, né? De uma situação dessa? Bom, primeira coisa, que um comemorou e o outro fez um ato racista. Bom, aí só aí já não precisa nem pensar um pouco, né? Mas assim, ele realmente abriu a boca para falar besteira. Até o clube lá, eles mandaram uma nota que, querendo ou não, acabou com a honra do profissional, que ele foi humilhado, mancharam a história dele pelo clube e também que não tinha o porquê dele ser preso. Como assim não tinha que ser preso, cara? O cara simplesmente vem no nosso país, chama a gente de um monte de coisa, faz aquele explícito, filmagens e tudo. Primeiro começou a falar que ele estava preso injustamente, que não tinha imagens e que não sei o que. Aí provaram as imagens. Aí simplesmente o clube lá manda uma nota de repúdio, que o que estão fazendo não é uma coisa normal. Normal não é vocês simplesmente pegar e ficar sempre hostilizando o brasileiro, tanto aqui quanto aí no país de vocês. Isso é ridículo, isso é inadmissível, isso sim é inadmissível. E bem feito que o cidadão de vocês estão preso aqui, tomara que fique anos, pelo menos uns 2 anos na cadeia aí, só para parar com essa palhaçada de tudo que é sul-americano não respeitar brasileiro. É ridículo, isso é ridículo. Isso aí é um exemplo, querendo ou não, para provar que brasileiro não fica quieto para qualquer coisa. O Rian, ele comemorou lá, eu não vi nenhum problema. Tinha 80 mil. Ué, se eles marcassem um gol, eles simplesmente iam ficar comemorando, extravasando, ia ficar zoando, ia ficar um monte de coisa. Então é assim, só chora, meu filho, aceita, aceita. E hoje, o futebol hoje em dia tá chato, não pode fazer nada. Na década aí de 80, década de 90, o cara fazia um gol, imitava o porco, o outro imitava o pescando, que era o Santos, e tinha várias coisas. Hoje em dia não pode fazer nada. É povo Nutella, é ridículo, ridículo isso, né? Mas enfim, então ele lá abriu a boca, esse Jorge Fossati, ele forçou, né, para não falar outra coisa, é um babaca, um técnico babaca, e o outro tá preso, tomara que continue aí, fica aí por um bom tempo, mas fazer o que, né? Não aguentaram, falaram, ameaçaram o Corinthians, fizeram com que até os jogadores deram hipótese deles entrarem dentro de um ônibus escoltado praticamente um ônibus da polícia lá, né? Quer dizer, Corinthians não é criminoso, cara. Os caras não são criminosos, os atletas do Corinthians, para entrar dentro de um ônibus militar. Isso é ridículo. Isso é inadmissível. E como o vice-presidente do Corinthians também disse isso, né? E a Conmebol não deu segurança porcaria nenhuma. E porque também quando teve a confusão, se não tivesse seguranças do Corinthians, teria dado um problema enorme com os jogadores, porque os policiais simplesmente foram para cima dos jogadores. E dá para ver nas imagens tudo o que aconteceu. Foi ridículo. Fora aquela torcida deles, 80 mil, que não dá, sei lá, 5 pessoas. 5 pessoas daqui do Brasil faz mais barulho que eles lá. Então, um dia só chora. Chora e chora, né? Mudando de assunto. Corinthians! O jogo acabou e tal. Teve alguns jogadores que sobressaíram, né? Juliano mesmo jogou muito bem, atuando ali como volante. Teve o Roger Guedes, não precisa nem falar, né? Sempre joga bem. O Rian, o nome do jogo, né? O Michael também, né? Fiz até gol. E assim, enfim, o time jogou bem.
Fora os zagueiros, Murilo, Caetano, nossa, esses aí deram show. Esses dois zagueiros aí, pelo amor de Deus, cara. Agora, o que menos jogou ali pra mim foi o Rafael Ramos. É um lateralzinho limitado. Muito ruim, muito fraco. Mas, enfim. E aí o Carlos Miguel se sobressaiu novamente, né? E em estreia, ele simplesmente passou o Dida de jogos consecutivos invicto. Então ele já passou o Dida, que era um baita de um goleiraço, né, na década de 90. E ele deu brasileiro, títulos, né, brasileiro, deu mundial também, onde ele ainda fez defesa e tudo. E eu lembro até hoje, foi no brasileiro, Corinthians e São Paulo, as duas defesas que ele fez naquele jogo ali, pelo amor de Deus. E ainda quem tinha cobrado era o melhor jogador deles, Raí. Então, assim, realmente o Dida era um baita de um goleiro. E a gente, em falar em goleiro, a gente tem uma história muito linda no futebol brasileiro, né? Tem muitos goleiraços. Mas enfim, né? A gente tá de bom tamanho com o goleiro, porque a hora que o Cássio simplesmente sair, ele vai pegar o posto dele. E ele tá, querendo ou não, o Carlos Miguel, para até chegar, ele chegou mais próximo ainda do goleiro Gilmar, que atuou pelo Corinthians. Ele tem 12 jogos invicto. Ele já tem 8, Carlos Miguel. Daqui a pouquinho chega, né? Mas assim, esperamos que ele continue desempenhando esse grande futebol dele pelo Corinthians, né? E que, se de repente o Cássio pendurar a chuteira, a gente já tá feliz aí com o goleiro, né? Bom, vamos para a próxima notícia. E da Sul-Americana. Bom, o Corinthians passou pelo Universidade e vai pegar o Unión de Boys da Argentina. O problema é que o primeiro jogo vai ser aqui na Arena, então a gente vai ter que fazer resultado, né? E entrar com esse time vai ter que, acho que mesclar um pouquinho mais, porque o Unión de Boys é time, não é qualquer time, né? Ele é muito mais time do que esse Universidade. Para falar a verdade, esse Universidade aí, se fizer um catado aqui na rua, a gente consegue ganhar desse time, né? De tanta qualidade que esse time não tem. Mas enfim, então a gente vai jogar o primeiro jogo aqui e o segundo lá na Argentina. E esses jogos, o jogo de ida é capaz de acontecer na primeira semana de agosto. Todos os jogos da Sul-Americana. Ainda não tem as datas e os horários e tal, mas eles disseram que na primeira semana já vai ter os jogos. Então vamos aguardar, né? Esperar que o Corinthians aí passe pelo Rosário Central, e aí a gente é capaz de pegar ou Estudiantes ou o próprio Goiás, né? Mas é basicamente isso, as notícias de hoje. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!